Mais um programa do Pode Sim, da Inclusão. Realização do Instituto Você Nunca Andará Sozinho e do Ministério dos Direitos Humanos e Cidadania do Governo Federal. Meu nome é Eliane Nuvem. Vou fazer a minha autodescrição. Eu estou com um blazer creme, estou com uma blusa preta com os fios verdes, uso óculos, tenho a cor parda. E hoje nós temos um tema bem legal no nosso programa, mas bem legal. Fique com a gente, acompanhe no @ do Pode Sim da Inclusão para que você tenha mais informação bem quentinho, pertinho de você. E hoje o nosso tema é bem legais, mas é bem legais mesmo. O nosso tema, nós vamos falar sobre autismo novamente. Sabe por quê? Porque quanto mais informação chegar até as pessoas, é menos preconceito e é mais aceitação. E é com ela, mas é com ela, gente, a maravilhosa psicóloga, neuropsicóloga. Eu vou deixar com ela, porque ela vai sim falar quem é ela. Tudo bem, doutora? Tudo bem, Eliane, que simpatia, obrigada pelo convite. Bom, eu sou a Michele Andrade, eu estou vestida com um blazer branco, uma blusa marrom por dentro. Eu tenho um cabelo loiro, com a raiz preta. Meus olhos são castanhos claros. Estou bem maquiada, que a produção hoje caprichou aqui. Tenho as unhas vermelhas. E é um prazer imenso estar aqui hoje nesse Pode Sim. Que iniciativa maravilhosa. Nossa, o prazer foi todo nosso, porque é mais informação para você. Nós vamos falar sobre característica do autismo, porque muitas das vezes a gente se confunde e hoje a doutora, nossa neuropsicóloga, vai falar para a gente, vai falar sobre os mitos, vai falar o que realmente é. Então hoje o nosso tema está bem legal, mas bem legal, e fica ligado, não é verdade, doutora? Sim. Vou me apresentar agora também, né? Eu sou a Michele Andrade, eu sou coordenadora do Movimento do Orgulho Autista do Brasil, aqui no Distrito Federal. Eu sou psicóloga, sou neuropsicóloga, eu tenho formação também em análise do comportamento, que é o ABA, muito conhecido, né, nessa comunidade autista. Atendo crianças, adultos também, adolescentes no espectro autista. Sou mãe de uma menininha de 9 anos e hoje vamos falar sobre um assunto que eu amo falar, né? Não só falar para vocês, eu sempre falo com a comunidade, né? Eu atendo muitos autistas, adultos, adolescentes, que é sobre as características. Aliás, eu sou esse elo na sociedade, né? Eu ajudo as pessoas a se compreenderem, a entender um pouco mais sobre o próprio funcionamento e hoje falando em específico sobre o autismo. Então, eu acho importante trazer esse tema para o Pode Sim, porque muita gente pode estar assistindo e ali, será que eu sou autista mesmo? Será que eu estou no espectro? Será que tem uma coisa errada comigo? Então, esse programa hoje é para você que está em dúvida, para você que está em cima do muro, não sabe se procura um profissional, se não procura. Então, hoje a gente vai falar sobre algumas características do espectro autista. Ixi, então vai ser muito bom. E acompanhe, gente, porque todo programa é uma informação diferente para você. Mas, doutora, me fala aí, uma primeira característica assim que é bem evidente que as pessoas tremem muitas mãozinhas, outros baixos. Me fala aí primeiro aí, doutora.
Eu vou falar assim o clássico, o que é muito divulgado na mídia. Se você jogar agora no Google, você vai encontrar que são as características determinadas pelo DSM-5. O que é DSM-5, pessoal? É um sistema de classificação das doenças de ordem de saúde mental. Então, lá no DSM-5, você vai encontrar a classificação de todas as doenças conhecidas até hoje de ordem de saúde mental. E lá tem o espectro autista também. E o espectro autista, para quem não sabe, ele é classificado em 3 níveis de suporte. O nível de suporte 1, o nível de suporte 2 e o nível de suporte 3. Então, antes a gente falava de leve, moderado e severo. Hoje nós falamos de suporte 1, suporte 2, suporte 3. Por que suporte? Justamente. Porque é a quantidade de suporte que essa pessoa vai precisar para poder ser mais independente e mais autônomo na sua vida. Então, o suporte 1 tem menos prejuízo do que o 2, do que o nível de suporte 3. E hoje eu vou falar sobre umas características, primeiramente, que estão escritas no DSM-5, o que classifica uma pessoa dentro do espectro autista, que é a comunicação social, a interação social e comportamentos restritos e repetitivos. Então, toda palestra que você procura, assiste YouTube, vamos falar essas características, 3 características básicas. Mas essas características, elas se desdobram em outros comportamentos, como você acabou de falar. Michele, e aquela pessoa que fica balançando a mão, que fica se balançando, que dá os pulinhos, que bate palma, que faz rituais restritos e repetitivos? Bate a cabecinha. Bate a cabecinha. Então, é justamente essa característica do comportamento restrito e repetitivos. Então, você vê que nessa frase, ela não determina o que seria esse comportamento. Não é um comportamento único. Ele pode ser apresentado de diversas formas, né? Em inglês, esse termo até a gente chama de stimming, que é essa autorregulação através do comportamento. Nossa, olha, gente, é porque muitas das vezes, né, a pessoa, às vezes até fala que é uma birra, não é verdade, doutor? Quantas pessoas que ainda falam assim, essa criança ainda está muito pequena para falar o diagnóstico, aí vai, faz uma birra, mas é uma característica, não é isso, doutora? É uma característica presente no espectro autista e ela pode ser visível ou não tão visível assim. Vou falar 2 exemplos bem extremos, de um exemplo mais leve e um exemplo mais severo. Por exemplo, eu já recebi no consultório de pessoas no nível de suporte 3, né, relatado pela mãe, que ele não esteve, quem relatou foi a mãe, de comportamento tão restritivo e tão repetitivo que já o enquadra num transtorno obsessivo-compulsivo, um toque, já característica um toque, já gera uma comorbidade. Então, o ritual dele é o seguinte, ainda é até hoje, né? É um adulto autista que convida a mãe para sentar na mesa da cozinha e ela precisa assisti-lo ligar o micro-ondas 10 segundos com uma xícara lá dentro. Enquanto esses 10 segundos está esquentando essa xícara, ele começa o ritual dele, que é colocar o dedo no olho, dedo no outro olho, dedo no ouvido, dedo no outro ouvido, dedo no nariz, dedo no outro nariz, dedo no pé. E aí ele vai, tira a xícara, toma um pouquinho, a mãe toma um pouquinho e ele toma um pouquinho e assim sucessivamente. Todos os dias. Não, repetidamente durante 1 hora esse ritual. Várias vezes ao dia. Várias vezes ao dia. Aí, para quem está me ouvindo, imagina o cansaço dessa mãe com esse autista adulto dentro de casa. Qual o prognóstico disso? Nesse casos mais severos, é necessário a entrada de uma medicação, né? E eu quero deixar bem claro que o autismo não é uma doença. Portanto, não existe um remédio para o autismo. Os remédios que existem hoje na medicina e na prática clínica são remédios que vão trabalhar os sintomas. No caso desse autista adulto, com esse ritual tão repetitivo,
tão restrito, o remédio vai acalmar um pouco mais essa ansiedade, né? vai organizar para que ele possa conseguir diminuir um pouco desse ritual. Então, eu falei que ia começar de um caso mais severo, que é esse, e agora eu vou para um caso mais simples. Um outro caso de consultório também, sobre movimentos repetitivos, enfim, estímulo, estereotipias, como a gente fala, né, no português. Uma criança totalmente funcional, vai à escola, inteligentíssimo, bilíngue, enfim, um menino ótimo, que é daquele menino que você olha assim, mas esse menino nem parece autista, ele não tem cara de autista, né? E aí a mãe dele me passou um vídeo dele mostrando a estereotipia dele, que era o seguinte, era pegar um boneco, e esse boneco ele ia na parede e ficava batendo 2 palminhas na parede, 2 palminhas, a cabecinha do boneco na parede, 2 palminhas na parede, 2 bonecos na parede. Então esse é outro tipo de estereotipia, e quando ele faz isso escondido, quando ninguém vê, a mãe filmou ali escondido, só que ele faz isso tantas vezes que o muro já tem um buraquinho da cabeça do boneco no mesmo local, né? Então, isso ele faz ali escondido e não traz tanto prejuízo para ele. Mas, a depender da quantidade que ele faça isso durante o dia, pode trazer um prejuízo. Ele pode deixar de brincar, de estudar, para ficar fazendo a estereotipia dele ali na parede. É verdade. Olha, doutora, o Lucas, meu filho, autista, ele tem estropetice. E engraçado que ele só brinca com 2 bonequinhos. Ele tem vários bonecos, mas ele tem 2 bonequinhos pequenininhos que eu observo que ele tranquiliza. Ele pega os 2, aí ele fica batendo um com o outro e balança a cabecinha. Shhh, aí ele faz shhh. Aí tem momentos que eu intervino. Tem momento que eu chamo ele para a vida real. Lucas, vamos tomar um café ou vamos fazer alguma coisa, né? Às vezes, você acha, doutora, que eu estou intervindo ou ele tem que ter esse momento mesmo e a gente respeitar? Porque tem muitas mães que até mesmo no Instituto Você Nunca Andará Sozinho, quando essas crianças têm esse momento de organização, eles puxam, não pode, tem que fazer assim. Eu acho que desorganiza mais, não, doutora? Antigamente até se amarravam, né, as pessoas no espectro autista. E hoje ainda, dependendo da agressividade e do movimento, ainda se amarram, assim. Parece uma coisa muito absurda, né? Mas se a gente falar de algo assim, de agressividade severa, a gente está falando de autistas no espectro, no nível de suporte 3, que eles podem se automutilar pela estereotipia. Então, existem casos de mutilação de orelha, de mutilação do próprio corpo, de bater a cabeça na parede tantas vezes que machuca a cabeça. Então, nesses casos severos, sim, a intervenção é necessária. Mas também existe o discurso dessas estereotipias em menor grau, deixar acontecer para essa autorregulação, né, já que não traz um prejuízo e nem a segurança do próprio corpo, deixar até um certo momento, mas que ele também não vire uma estereotipia tão prejudicial como esse caso que eu acabei de relatar, que ele não consegue mais fazer nada, ele fica preso ali naquela estereotipia. Então, é preciso sim esse bom senso, né? Às vezes deixa, ele tá precisando se regular, mas às vezes, meu filho, vamos ali tomar um café, vamos fazer outra coisa, vem para cá para fora, né? Para ele conseguir sair desse movimento de estereotipia tão intenso naquele momento. Entendi. Mas eu também me lembro de Lucas, doutor, que antigamente ele tinha mais, sabe? Ele batia mais, assim, a cabecinha, aquela coisa toda. Agora ele mais regulou, sabe? Ele tem esse momento, por exemplo, às vezes quando eu vejo que tem muita gente, ele se desorganiza. Porque ele começa, balança a cabecinha, então ali eu já vi que ali não é um lugar para ele. Né? Então, no mesmo momento, eu saio daquele lugar com ele, porque as pessoas também têm que saber respeitar, não é verdade? Sim, o limite da pessoa com deficiência, né? O autismo.
Porque quantas festinhas que o Lucas vai participar e muitas das vezes ele se desorganiza. Aí ele pergunta assim, já está na hora de ir embora? Já está na hora de ir embora? Só que eu faço uma rotina com o Lucas. Eu faço uma rotina com o Lucas. Olha, de manhã nós vamos fazer isso, isso e isso. Nós vamos almoçar. E sem dizer da seletividade da comida, né? Ainda tem essa história do autismo, né? Que é difícil, né? Lidar com tudo sim, isso, sim, né, sim, doutora? sim. Quando a gente fala de espectro autista, né? Uma das características, inclusive, é esse transtorno, essa diferença no processamento sensorial, né? O que isso quer dizer? Isso quer dizer que muitos deles têm sensibilidade auditiva, visual, olfativa, do paladar, gustativa, de texturas, que eu esqueci o nome agora, sensorial, do toque tátil, né? Então, muitos deles têm do tátil é legal. Dificuldade, por exemplo, com etiquetas, com certos tecidos, né? Com o calor. Às vezes a criança, o adolescente, o adulto também, está muito irritado, muito desregulado e ninguém aparentemente identifica nada. E pode ser simplesmente porque está um dia quente ou um dia muito frio, né? Então, eles têm essa sensibilidade mais aguçada, com cheiros, com o movimento de muitas pessoas. Então, um lugar muito cheio, muito barulhento, de pessoas circulando, isso dói. É como eu já ouvi relatos de autistas assim, que sente como se fosse uma dor. É como se eles ouvissem um pouco mais do que a gente, neurotípico, né? Tem autistas que relatam como se fosse um rádio dentro do ouvido o tempo inteiro, com um chiado, um zumbido. Eu já ouvi relatos também de autistas que têm problema de insônia. Veja bem o que eu vou dizer. Tem problema de insônia porque consegue ouvir o próprio coração. Então, o bater do coração é um barulho irritante a ponto de perder o sono. Então, é muita coisa, é muita informação. É muito. Então, assim, o que eu quero fazê-los entender é que esse processamento sensorial é muito mais fino, mais aguçado, mais intenso. Um sabor ou uma textura ali do sabor que causa seletividade alimentar pode trazer, inclusive, um prejuízo nutricional, porque se esse autista não consegue se alimentar bem, ele vai ter déficits ali de vitaminas, de proteínas, pelo fato de não conseguir mastigar e sentir gostos de certos alimentos. Então, a gente fala de prejuízos, né? Prejuízos sensoriais também. Ah, é verdade, porque o Lucas, ele come só o que é branco, ele não come, doutor. Ele não come arroz, ele não come feijão, ele praticamente gosta de carne. Carne ele gosta, vinagrete ele gosta, e é complicado, né? É complicado. Mas a gente vai tentando. Cada dia eu coloco uma fruta diferente, eu falo para ele, vamos experimentar esse aqui para ver? Agora ele está comendo mamão. Então, aí eu já tô feliz que ele tá comendo mamão, assim né? vai. Então, assim, tem muitas crianças que mas é bem, assim, delicado nessa questão da comida, né? Da do seletividade tato. alimentar. Você sabe que eu trabalhava numa clínica que atendia só pessoas no espectro autistas, né? E lá era multidisciplinar, então tinha nutricionista, fisioterapeuta, psicometricista, enfim, psicólogo, psiquiatra. E aí tinha a gente chama de oficina da cozinha criativa, que era justamente só para trabalhar a seletividade alimentar. E aí uma vez chegou uma criança que ela só comia alimentos rosa, tinha que ser rosa. Morango, se fizer uma vitamina ali e ficasse rosa, ela toma, tudo era rosa. E isso, lógico, trazia uma dificuldade muito grande na casa dessa criança, né? Imagina você, tudo rosa. E a gente começou um trabalhinho ali com essa criança, primeiramente na oficina da psicologia. E aí, através das cores, a gente ensinou essa criança que, como a gente fala, abriu o portfólio dela, que é muito restrito. Então, nós abrimos o portfólio da criança, ensinando que a cor rosa são quais cores? Branca e vermelho.
faz o rosa. Se misturar as cores, é o branco e o vermelho. Então, a gente pegava a tinta, misturava a tinta vermelha e a tinta branca e mostrava, olha, tá vendo que vira o rosa? Ela é mesmo. Então, eu também posso comer vermelho e branco? Pode, porque a mistura dos dois é rosa. Então, assim, a gente ensina a abrir o portfólio. E dali já foi muito bom, porque para quem só comia rosa, glacê rosa, vitamina de morango rosa, agora já comia arroz, já comia tomate, já comia uma maçã, entendeu? Então, quando a gente atende, pai e mãe também tem em casa, alguém com um comportamento muito restrito, muito ali diminuído no portfólio, o nosso papel também é ajudá-lo a abrir esse portfólio, a abrir essa cabeça para conhecer novos sabores, novas cores, novas texturas, que é o trabalho também do terapeuta ocupacional. Ai, que legal, porque é um desafio. É um desafio. Né? É um desafio sobre a alimentação do autista. É um desafio, mas um desafio como todas as mães. E o responsável que está assistindo aí agora deve estar imaginando, meu Deus, como é que eu vou começar a fazer? Mas tem que começar. Tem que começar e tem que incentivar também, né, doutora? Tem que incentivar porque é igual eu falo, meu filho não comia mamão, não comia manga, todos os dias eu ofereço para ele. Vamos experimentar só um pouquinho para ver se você gosta? No entanto que essa semana ele nunca tinha comido pão com atum, nunca tinha comido, nunca. E aí o lanche da escola foi pão com atum. E ele comeu. Mas só que eu fui fazer em casa, olha, tudo para você ver como que é impressionante. Eu fui fazer em casa da forma que a escola fez, pois ele não aceitou. Ele não aceitou. Aí quando foi semana passada, ele comeu macarrão com frango. Aí eu falei, nossa, que legal que ele comeu. Aí a monitora falou, escreveu, mandou foto. Eu fiz igual, mas eu fiz igual do jeitinho que estava ali. Eu não sei se foi o sabor, porque cada um faz de uma forma diferente, né, verdade? E Lucas não comeu o macarrão com frango lá em casa. Mas eu fiquei tão triste, porque eu nasci com tanta esperança, fiz com tanto amor para ele. E aí, na hora que ele colocou a primeira colherada, ele falou, ruim, ruim, ruim. Aí eu falei, mas você nem comeu de novo? Eu vou comer de novo. Aí comeu de novo. Ele, ruim, ruim, ruim. Aí eu falei, gente, como é? E na escola ele come. Come todas as frutas, mas em casa ele não come. Eu não sei se é a questão de estar com outras crianças, né, adolescentes, que o Lucas já é um adolescente, ele está com outros adolescentes e vê que os adolescentes comem, eu acredito que ele pode também querer imitar comer, né? Ou se não, também criar uma experiência nova, né? Mas lá em casa não consegue. Ou tem algum temperinho lá na sua casa que é diferente da escola. E aí eu vou dar um exemplo também de casa, já que você está falando de casa. Minha filha, ela tinha uma grande seletividade alimentar. Ela não está no espectro, mas ela tem seletividade alimentar, hoje menos. Mas quando ela era nenenzinha, para você ver, nenenzinha, que foi introduzida a primeira papinha dela e tal, eu fazia uma papinha assim, que era batata, cenoura e chuchu, lá com 6 meses, por aí. E temperava ali, enfim, com cebolinha e tal. E misturava aquilo, entregava, dava pra ela, comia tranquilamente. Aí, eu comecei a ouvir, não, você tem que colocar mais a verdura, que tá pouco, e não sei o que lá. E aí, eu coloquei um pedacinho de brócolis. No dia que eu coloquei o pedacinho de brócolis, ela nenenzinha, ela cuspiu. Mas, gente, como é que ela sabe que tem brócolis aí dentro? Se eu bati tudo e brócolis nem tem gosto de nada. Eu não vou tentar de novo. Aí coloquei uma abóbora, que é doce, paladar doce, né? Bati a abóbora, cuspia tudo e não comia. Ela não comia, tinha que fazer outra papinha. Então, a seletividade alimentar, ela vem de pequenininha. E assim, quando a gente fala de seletividade, às vezes eles sentem um gosto que você não tá sentindo. Então, por mais que você tenha feito igualzinho, alguma coisa podia estar diferente. Outra coisa também que ela gostava, feijão preto. E eu fazia feijão preto em casa, ela não comia. Mas o restaurante do
do restaurante debaixo de casa, ela comia o feijão preto. Aí um dia eu chamei o cozinheiro, falei, olha, minha filha só come o feijão daqui, e eu quero saber o que você faz nesse feijão, porque eu quero fazer igual em casa. E aí ele me explicou, ele falou assim, olha, eu não faço nada, eu só coloco alho, não tem nada, alho. Eu, tá, mas como é que você faz esse alho? Ele, eu coloco o óleo, coloco o alho, e quando ele tiver assim, quase ficando preto, ele fica marrom, aí eu coloco feijão. Eu, então tá. Aí eu fiz do mesmo jeito em casa, quando tava quase ficando preto, coloquei o feijão. Pois ela comeu. Olha a sensibilidade palativa dela. Tão pequena. Olha só, ela conseguia distinguir a diferença da fritura do alho. Entende? O tanto que é sensível, o tanto que é fino. Então, essa questão de seletividade alimentar é uma característica e pode, sim, trazer dificuldades aí na vivência de uma pessoa no espectro autista. Pois é, doutora, e a gente falando sobre característica, nós também sabemos que, por exemplo, o suporte 1 talvez faz muito mais do que o nível 3, mas também tem muitas coisas do nível 3 que faz o que o nível 1 não consegue fazer. Ainda tem essas diferenças aí, não é verdade? Me explica aí um pouquinho. É por isso que a gente fala de espectro, né? Por que é espectro? O espectro é uma coisa que não é única, não é uma coisa só, é um espectro, são várias características, né? É um guarda-chuva imenso. Então, tem pessoas que têm seletividade alimentar, tem pessoas que não têm. Tem pessoas que têm uma estereotipia mais avançada, tem pessoas que não têm, né? E tem pessoas que têm uma característica que tem uma intensidade muito grande e outras têm uma intensidade mais leve. Então, por isso a gente fala de espectro autista, né? Quer ver uma característica que o pessoal nem fala muito? Não sei se você já ouviu falar. É a alexitimia. Já ouviu falar? Não. Tá vendo, gente? Olha aí, ó, aprendendo. A alexitimia não é só do espectro autista, as pessoas com TDAH também apresentam muito. E o que é isso, Michele? A alexitimia é a dificuldade de entender os próprios sentimentos e o próprio corpo. Então, como é isso? A pessoa que tem alexitimia, ela não presta atenção que está com fome, ela não presta atenção que está com sede, ela tem vontade de ir no banheiro, por exemplo, de fazer xixi e fica ali segurando o xixi o dia inteiro. Às vezes tem infecção urinária porque prende o dia inteiro. Então é como se ela esquecesse um pouco do próprio corpo. A vida, né? Então não se alimenta bem, não bebe água, não vai ao banheiro, não entende direito o que está acontecendo. Eu já atendi um autista, suporte 2, e ele falava assim, ai tia, ele me chamava de tia, ai tia, eu sinto um negócio aqui na minha barriga, estranho, um troço assim. Eu falei, será que você não tá com enjoo? Não sei se é enjoo, é um negócio assim, eu acho que você tá com ansiedade, sabe? Nem sabe distinguir o que sente. Então, um dos trabalhos também da gente, psicólogo de clínica, é ensinar. Olha, quando você sente raiva, seu rosto fica um pouco quente, sua mão fica querendo ficar mais rígida, seus dentes ficam um pouco mais presos. Então, isso é um sintoma de raiva. Quando você sente uma taquicardia, sua mão fica transpirando, às vezes você sente tremor, isso pode ser uma ansiedade, né? Então, o que a gente aprende por osmose, imitando, observando, e é tranquilo para as pessoas neurotípicas, para a pessoa no espectro autista não, precisa ser ensinado. Aliás, tudo é um aprendizado. Tudo é um aprendizado. Né? Tudo é um aprendizado, porque eu costumo dizer que o autismo é uma caixinha de surpresa. Todos os dias você aprende algo. E falando sobre característica, doutora, a gente tem observado que as nossas crianças, por exemplo, pegam um brinquedo ou qualquer outro brinquedo que ele tem ali, hoje eu quero brincar com aquele brinquedo. E ele se apegou àquele objeto. E no horário de tomar aquele brinquedo, ele simplesmente não aceita. Ele não aceita. E aí a gente estava conversando sobre isso,
né? Será que a característica do autismo, igual você falou, vem amplo, né? Cada um, ser humano é um ser humano, cada um tem uma característica. E hoje em dia nós sabemos, né, mães, que tem muitas crianças ali de 2 a 6 anos, quando tem um brinquedo, não divide o brinquedo, e aí se pega o brinquedo, chora, bate a cabeça. Tem uns que acabam até se machucando, né, doutora? Você já teve esses casos assim? Sim, muito. É uma característica, baixa tolerância à frustração. Não dá conta de ser frustrado. Porque naquele momento ele quer muito esse brinquedo, quer continuar brincando e não quer parar a brincadeira, não quer desapegar desse brinquedo. Mas aí vem todo um treinamento, um ensinamento, né, de atender comandos, de sequenciamento. Olha, você vai começar a brincar, vai ter tantos minutos, daqui a pouco a mamãe vai te dar o banho, você vai ter que almoçar. Então, ele entender que depois disso tem uma sequência de atividades, precisa de limites. Toda criança precisa de limite. Não é só a criança neurotípica, a criança neurodivergente também precisa desses limites. Então, a mesma educação ali, os ensinamentos para a criança neurotípica vai para a criança também neurodivergente. Claro que para a criança neurodivergente a gente precisa repetir, precisa de mais paciência, precisa de mais ensinamento, precisa de mais comandos assim específicos, diretos, objetivos. Ela, de repente, precisa até um sequenciamento através de gravuras. Lá nessa clínica, e algumas escolas públicas até fazem muito isso, né? São uns cartazes, uns cardzinhos, né? De a criança pega o brinquedo, a criança brinca com o brinquedo e a criança guarda o brinquedo. Então, ele precisa visualizar. A criança, de uma forma geral, ela é muito visual. E no espectro autista, mais ainda, porque ele é objetivo, ele é direto, ele é concreto. Então, ele vê, então, primeiro, ele pode até não ser verbal, mas ele vê ali a criancinha pegando o brinquedo, a criancinha brincando, a criancinha guardando. Então, essa instrução precisa ser dada, verbalizada, repetida, porque uma das características também é a dificuldade de imitação. Então, a criança no espectro autista, ela não observa as outras crianças e faz igual. Muitas vezes, não. Muitas vezes você tem que falar, figura, né? Treinar, repetir, ensinar, pegar o brinquedo e guardar junto. Então, realmente precisa de paciência. Teve até lá no Instituto Você Nunca Andará Sozinho, a gente fez a sacolinha do afeto, porque é em grupinho, então o dividir é o mais difícil, né? E aí, realmente, você falando sobre figura, sobre imagem, realmente deu certo, doutora. Lá dentro dessa sacolinha, aí tem um momento de entregar o brinquedo para o outro. Aí ele visualizou. E isso foi bem fácil do que você falar para ele, sabe? Aí teve um momento que a menina falou assim, agora puxou da sacolinha, né? O que tinha que fazer era para dar um abraço. E ela não gostava de abraçar, mas ali naquele momento ali da dinâmica da TO, ela abraçou. Então, assim, você falando de figura, como é importante para que muitas das vezes a sua fala não é tão representada como o objeto da figura, né? Isso é muito importante. E a figura é uma comunicação não verbal, né? A gente não comunica só com o que a gente fala, a gente comunica como um todo. A minha roupa comunica, meus gestos têm comunicado, nós comunicamos o tempo todo. E as crianças no espectro, muitas delas não verbais, elas entendem o que está acontecendo, não só pela linguagem aqui falada, mas pelo que ela vê. E aí essas figuras auxiliam muito, não só nos comandos de guardar o brinquedo, mas, por exemplo, no desfraude. O desfraude das criancinhas pequenas é muito bem auxiliado quando você faz as figuras de ir ao banheiro. Você primeiro vai ao banheiro, depois você vai abaixar sua calça, depois você vai sentar, depois você vai levantar, você vai dar a descarga. Olha a informação que eu falei, mas se isso estivesse lá na sequência das figuras, para ela é muito mais fácil de entender. Para a criança, toda e qualquer criança, no espectro ou não. Pois isso é importante. A gente falando sobre figuras, a gente
a gente tem uma criança no estudo que chupa muito bico e mamadeira aos 3 anos, E aí, o que acontece? Toda vez que ia para terapia, levava a chupeta e a mamadeira. E aí eu falei assim, porque a gente se reúne e pra gente dar uma devolutiva, né? E aí a gente falou, olha, toda vez que essa criança, a gente fez um desenho. Na hora da terapia, não pode ter nem a chupeta e nem a mamadeira. E aí a mãe falou assim, mas como vocês conseguiram isso? Mas é porque a gente fez a rotina, mas a rotina com figuras. Com figuras. E ela como entendeu é importante. Comando? E ela entendeu o comando. Olha que coisa Sabe? boa. Então, assim, quando ela vai para terapia, ela não leva nem o bico e nem a chupeta. E em casa, se não der na hora que ela quer, ela totalmente se desorganiza. Ela realmente se desorganiza. Então, eu acredito que a rotina de uma pessoa autista, ela tem que existir também, não só na terapia, como na escola, como nos lazer, como no esporte, que isso é importante, Com né? certeza. Lá em casa, eu comprei um quadro, aí eu coloquei segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo. No domingo, eu não coloquei nada. Aí o Lucas perguntou assim, mas o que eu vou fazer aqui? Eu falei, olha, é para você dormir mais, você pode brincar, a gente pode passear, mas tudo antes é falado com o Lucas no domingo, que não tem lá escrito. Mas na segunda, ele já tem uma programação. Ele tem que acordar, aí eu fiz o desenho, mesmo que ele consegue ler, mas eu fiz o desenho da cama dele, aí depois, dobrado, a coberta, escovar o dente e tomar o café. E aí eu coloquei a roupinha dele, desenhado mesmo, imprimi, coloquei a roupinha dele para ele ir para a escola. Então, isso é uma organização. E depois do almoço, ele vai descansar, vai estudar e vai para o karatê. Então, o Lucas, toda vez que quando ele chega, ele fala assim, hoje é terça-feira. Então, ele vai lá e olha o que ele vai fazer na terça, na quarta. E ainda tem uma outra questão, que se eu mudar-lhe a rotina, ele desorganiza. Ele desorganiza. E ele mesmo fala assim para mim, você não está seguindo a linha. E a linha tem que ser seguida. Então, a pessoa com deficiência, na verdade, o autismo mesmo, né, tem que ter uma sequência para eles também se organizar. Porque não é uma pessoa, por exemplo, uma pessoa que não é atípico. Por exemplo, a gente mesmo, a gente tem uma programação. Vamos lá para o dono da casa. Às vezes você vai com seu esposo ou com o seu filho, você fala assim, olha, hoje nós vamos ao supermercado. Então, todas as pessoas ali sabem que vai para o mercado. Mas aí, como nós, mulheres, sempre... eu vou passar aqui na lojinha aqui, eu vou passar ali, eu vou passar ali. A gente mesmo, a gente é programado. Nós somos programados. E já é difícil a gente mudar essa rotina. Imagine uma pessoa com autismo. Essa mudança de rotina. E é bem difícil, né? Mudando de assunto, eu tenho uma amiga que ela é casada com um autista. E ela foi para Fortaleza. E ao chegar de Fortaleza, eu não sei exatamente o que ele sentiu, e lá era tudo azul. Azul, muito forte. E quando ele chegou nesse local, ele teve que retornar para Brasília novamente. Nossa. Ele totalmente desorganizou. Por causa do azul. Ele simplesmente tirou tudo do quarto, mas só que não resolveu, porque os outros quartos estavam tudo azul. E por onde que ele passava, lá no restaurante era azul, tudo era azul, nada tinha outra cor. Aí depois eu fiquei pensando como é também, assim, uma surpresa. Não é verdade, doutora? É, sim, e é motivo para se desregular. Você vê o prejuízo, né, até financeiro. Teve que voltar para Brasília porque não conseguiu dar prosseguimento, né, a essa viagem. Então, quando a gente fala, vou voltar a minha fala, né, dessas características, e muitas pessoas falaram, mas eu também tenho isso, eu acho que todo mundo é autista.
Sim, mas qual é o tamanho do seu prejuízo? Você já voltou de uma viagem porque o quarto era todo azul? Né? É Entende difícil. como é que é o dimensionamento dessas características, né? Você já teve, por exemplo, uma infecção urinária porque você não toma água durante o dia, você não vai ao banheiro, entende? Você já precisou ficar 1 hora ou 2 tomando banho com a água caindo para você poder se regular? Então, são esses prejuízos que caracterizam a pessoa no espectro autista. E que é bem assim, eu costumo dizer que é uma caixinha de surpresa, sempre eu falo, né? Eu também tenho uma amiga que é autista, ela mora sozinha, né? Então, toda vez que auxiliar dela, que vai uma vez por mês, vai na casa dela, sempre cada pessoa organiza de um jeito. E todas as vezes que a pessoa vai, ela desorganiza mentalmente. Ela desorganiza. Ela arruma novamente aquilo que a pessoa fez. Nossa, Até a xícara tem que estar numa certa posição. nossa. O copo na posição. São coisas assim tão pequenas que a gente vê assim como é uma transformação uma pessoa com autismo. Uma nova forma, assim, uma nova programação, né? Quando eu dou um diagnóstico, principalmente para uma pessoa adolescente ou um adulto, né? Eu costumo explicar assim, que o seu corpo aparentemente é o mesmo, então tem um hardware, eu faço uma comparação com computador, né? E aí, nesse computador, você pode programar, não, você pode instalar o sistema Windows, ou um iOS, ou um Linux, enfim, e eles vão fazer a mesma coisa, mas de forma diferente. Então, é como se o espectro autista tivesse um outro tipo de software instalado ali no cérebro. Então, eles se comportam, eles enxergam, eles percebem de uma forma diferente. Quer ver uma coisa interessante também, falando de característica, mudando um pouco do assunto? Já percebeu que as pessoas no espectro autista, eles quase não têm muita expressão facial? Do tipo, eles estão alegres, estão com o mesmo rostinho. Estão com raiva, estão com o mesmo rostinho. Estão felizes, com o mesmo rostinho. E quando Né? tá triste também. Com o mesmo rostinho. E aí, com o tempo, eles vão aprendendo a imitar as pessoas e entendem que sorrir é uma coisa boa. Aí, quando vê todo mundo sorrindo, ele sorri também, né? Que aí vem a camuflagem, né? Aí ele sorri. Só que esse sorriso é como se estivesse doendo, faz uma energia tão grande para essa pessoa no espectro, né? Não é natural dele. O natural dele é estar com a mesma cara aqui, do mesmo jeito. Né? Então, até a expressão facial, até a forma de comportar traz um gasto de energia para essa pessoa no espectro autista. Volume de voz, a gente fala de monotonia, né? Monotonal. Que eles também têm um volume de voz, a maioria, não estou falando de todos, né? Alguém pode sair dessa característica que estou falando agora. Mas aí vai aquele tom monotonal, mesmo volume, não sobe nem desce, não tem expressão na fala, é a mesma coisa. E essas duas características, como a expressão facial e a monotonia aqui do volume de voz, pode comunicar à sociedade várias coisas. Por exemplo, uma pessoa metida, uma pessoa que não tem emoção, uma pessoa que é chata, uma pessoa que é mal educada. Uai, eu contei um fato tão triste e ele ficou com a mesma cara olhando para mim. Ou senão o outro fica rindo. Também tem isso, né? Fica nervoso. Fica Eu já ouvi várias nervoso. pessoas falando sobre isso. Então, percebem os prejuízos sociais que vêm aparecendo implicitamente na convivência e na vida dessa pessoa do espectro? Eu tenho um caso também de uma outra pessoa no espectro que ele foi tirar o visto para viajar para os Estados Unidos. E adulto já, né? E nessa entrevista perguntaram para ele assim, onde você trabalha? Aí ele deu um branco, não sabia responder. Aí ele, onde você trabalha? Ele não conseguia responder de tão nervoso. E quase ele perdeu o visto ali, né, no consulado. E aí o irmão falou, em tal lugar, fala. Ele, tal lugar. Ele não sabia onde ele trabalhava? Ele sabia, mas ele ficou tão nervoso no momento que ele não conseguia falar. Ele
paralisou totalmente. Aí perguntaram, onde você mora? Ele não sabia falar onde morava. Ele não sabia falar onde morava, ele sabia, mas é porque ele ficou tão nervoso que não conseguiu comunicar. Então a gente chama isso de gelotofobia, outra característica, anotem aí, que é esse medo de passar vergonha. Tem tanto medo de passar vergonha que acaba passando a vergonha por não congelar e não conseguir agir ali na situação. Por coisas tão simples como, por exemplo, falar onde trabalha, onde você mora. Doutora, e a gente tem falado também aqui hoje no nosso programa, falando sobre de laudos lá, né? São os mesmos testes, ou cada pessoa é um teste diferente? Me explica aí um pouquinho sobre isso. O laudo, você fala da neuroavaliação psicológica, né? Isso. Então, a neuroavaliação psicológica, ela funciona da seguinte forma. Geralmente, as pessoas chegam ao consultório sob uma demanda de investigação diagnóstica. Então, pode ser uma investigação, por exemplo, por uma lesão neurológica, no caso das pessoas idosas, procura a neuroavaliação para saber se a memória está bem ou não, né? As funções executivas, a atenção, a fala, às vezes a apraxia da fala também é diagnosticada num laudo neuropsicológico. Mas no caso específico do espectro autista, as pessoas vêm atrás da avaliação para procurar o seu laudo. Então, como é que a gente faz? A gente recebe o que está acontecendo, o que tem de estranho aí, o que você veio fazer aqui, né? E aí a gente pega a anamnese e vai investigando a vida dessa pessoa desde quando ela nasceu. Como é que foi a gravidez da sua mãe? Como é que foi sua infância? Como é que foi sua fala? E a gente faz aquele relatório. Aí depois a gente vai para os testes. Nesses testes, a gente pega uma bateria extensa que vai avaliar ali a inteligência, a atenção, a memória, a linguagem, velocidade de processamento, o raciocínio matricial, verbal, não verbal. Então, é bem extenso. No final dessas testagens, que são muitos testes, pode ser de, sei lá, de 8 testes até 15 testes, até 20 testes, depende da demanda e do tipo de investigação. Não, vou testar mais um porque eu fiquei na dúvida aqui, vou colocar mais um teste e tal. Esse neuroavaliador, ele vai gerar um laudo neuropsicológico. Nesse laudo vem todos os resultados desses testes, com uma análise crítica e uma conclusão no final. Olha, baseado nesse teste tal, nesse teste tal, nesse resultado tal, você sugere-se, né, uma hipótese diagnóstica do transtorno do espectro autista, ou do transtorno do déficit de atenção e hiperatividade, ou TOD, ou outras doenças, outros transtornos que podem direcionar hipóteses diagnósticas. Então, é assim que funciona. O que eu faço com esse laudo, Michele? Eu pego esse laudo, levo lá no meu psiquiatra, ou no meu neurologista, ou no meu neuropediatra. Ele vai dar uma lida, porque é um laudo muito técnico, né? Mas o médico, ele sabe interpretar os scores ali dos testes. E aí ele vai ver, olha, realmente, bate tudo aqui com os critérios diagnósticos do DSM-5 e do CID-11. Então, vou laudar aqui, você está no espectro autista. Nossa, mas vamos falar aqui agora, aqui na realidade, assim, doutora, quando gera uma expectativa muito grande, assim, numa família, é difícil quando você entrega um laudo? Olha, é difícil, mas pela experiência e a prática clínica, eu procuro fazer de uma forma mais humana possível, né? Eu sempre entrego o laudo, mas a gente tem a última sessão, que chamamos de devolutiva. Nessa sessão é praticamente uma aula, uma palestra, né? Então eu explico, eu acolho, falo do trabalho, falo das potencialidades. A gente não aponta só as dificuldades, a gente aponta no que aquela pessoa é boa também. Então, de repente, ela tem dificuldade da fala, da linguagem, mas ela tem uma inteligência e um QI acima da média. De repente ele tem uma atenção, um déficit de atenção, mas ele tem uma percepção visoespacial maravilhosa. Então a gente dá esses apontamentos também para você
valorizar o que você tem de bom, né, e trazer uma potencialidade aos seus talentos e tal, e um caminho para você desenvolver, estimular e terapias adequadas para o que você tem dificuldade, para os seus prejuízos. É porque já é um pouco difícil você aceitar ali um laudo, né? Eu me lembro que quando eu recebi o laudo do Lucas, eu fui com a doutora Elissa e nesse dia ela desmarcou, doutora, olha como que é um negócio. Ela desmarcou os outros pacientes para me receber o meu laudo. Olha que Por quê? Porque ela viu que eu era uma pessoa com muita ansiedade e que eu estava ali na expectativa ali, porque eu sabia dos ganhos que ele tem, os ganhos que eu sei que ele não tinha. Uhum. Então, assim, já é mais difícil também como uma psicopedagoga, porque na hora que eu recebi o laudo do Lucas, você sabe que a gente sempre questiona, mas isso aqui, como é que foi isso? Como é que foi aquilo? Então, assim, é tudo muito delicado, não é verdade, doutora? É Sim. muito delicado. Os pais entram um pouco em negação também. Imagina você, uma psicopedagoga, né? Que você que trabalha as dificuldades das crianças, né, na escola, e de repente você recebe um laudo do seu filho. Então é uma mistura de sentimentos, né? É uma mistura do que eu fiz, do que eu posso fazer. Será que eu fiz certo? Será que eu fiz errado? Como é que vai ser daqui para frente? Será que ele ainda vai aprender? Quem que eu vou levar agora? É psicólogo? É psiquiatra? É psicopedagogo? Eu tenho que ir na escola? O que eu faço? Então, é uma mistura de tantas coisas, mistura também das suas expectativas, porque nós, mães, também fazemos nossos planos para os nossos filhos, quando ele estiver grande, quando ele estiver trabalhando, quando ele estiver estudando na universidade, né? Então, as expectativas dos filhos da gente se misturam um pouco com as nossas expectativas. Então, é um misto de muita coisa. Por isso a importância do atendimento psicológico, né? Eu sempre falo que um laudo, uma avaliação neuro, nunca é só uma avaliação neuropsicológica. Eu, pelo menos, não faço. Eu sempre faço uma avaliação interventiva, porque eu jamais deixaria você ansiosa, toma seu laudo, pode ir embora, próximo. Né? Não é assim. Eu estou devolvendo um panorama da vida do seu filho, que é o bem mais precioso, né? Mais amoroso que você tem na sua vida, né? Então, não é só um papel, é uma devolutiva que vai mexer com a sua estrutura familiar. Então, uma avaliação nunca deve ser só uma avaliação fria de papel, de DSM-5. Ela deve ser interventiva, ela deve ser humana, ela deve ser acolhedora, né, e trazendo para você a experiência clínica de um caso, por exemplo, do Bernardo, né, que eu não sei se eu comentei, que veio falar aos 6 anos de idade e hoje é universitário, faz as suas coisas em casa, arruma seu café, né? Enfim, trazer casos de pessoas que conseguiram essa funcionalidade e trazer a luz ali no fim do túnel, as informações, os caminhos que ela pode seguir, o apoio necessário. Então, esse é meu elo na sociedade, esse é meu papel. Nossa. É avaliar, mas também acolher. É acolher, é trazer essa empatia com essa dor nesse momento, no recebimento de um laudo neuropsicológico. Doutora, eu sei que você já fez vários laudos e continua fazendo, mas fala para mim assim, um momento de mais desafio que você teve. Olha, são muitos desafios, sabe? Mas são o que mais marcou, assim, pensa aí um minutinho, pense. São muitos desafios. Eu acho que nós, profissionais da área de saúde, a gente trabalha com uma questão da negação. Então, por exemplo, o pai e a mãe trazem seu filho ali para a neuroavaliação. E tudo que você pergunta para esse pai e para essa mãe, eles falam que não, ele não tem, ele é bom, não, ele faz tudo direitinho. E aí fica incoerente. Porque se você traz seu filho aqui para ser neuroavaliado e está tudo bom, tem uma coisa que não está batendo. Então, para mim, o maior desafio é essa descoberta, essa investigação, além da fala dos pais. Porque, querendo ou não, é o como os pais enxergam os próprios filhos. Mas será que ele realmente está nesse marco necessário para o desenvolvimento humano?
né? Então, é pegar essa criança, tirar ela um pouco da família, tá? Vamos ver quem é essa criança fora do olhar desses pais, né? Quando é adulto, ele ainda consegue se expressar. Quando consegue, né? Tem alguns que não sabem, a gente tem que ir pelo caminho da avaliação mesmo, né? Por isso a importância da avaliação, porque é um instrumento que é neutro, né? Não é a minha opinião, não é a minha percepção apenas, é a percepção também de estudos de várias pesquisas e vários instrumentos testados, retestados em milhares de pessoas, né? Mas o desafio é muito grande, muito grande. É porque tem muitas frustrações, mas também tem muitos ganhos, né, doutora? Muitos Porque, ganhos. principalmente para a escola, não é verdade? Principalmente para a Nossa, pra vida escola, dá um profissional. norte para a pessoa, não é verdade? Eu tenho um outro case de consultório também, de uma médica, que levou o filho para esse atendimento, né, do espectro autista. Ele era um adolescente, um pré-adolescente. E nos atendimentos com esse adolescente, ela se via ali nas características. Mas eu sou assim também, achei que fosse normal, não é normal não fazer isso tudo? Eu faço isso também. E aí ela foi atrás de uma investigação, né, através da neuroavaliação. E aí chegou o final da neuro, pá, ela no espectro autista também. E aí ela, meu Deus, agora faz muito sentido. É por isso que quando eu atendo os pais, que ela era pediatra, né? Por isso que quando eu atendo os pais, eu fico aqui na minha mesa e quero que eles fiquem longe. Não quero que eles fiquem perto de mim, não. E outra coisa, a luz do consultório me incomoda demais. Então ela atende de óculos escuros. Imagina você chegar ao consultório de uma pediatra onde a médica tá lá de óculos escuros. Você chega com seu filho, não fica aí mesmo, não fica muito perto de mim, não, que eu não quero. Imagina essa situação. É bem difícil. E aí ela percebendo essa situação e percebendo o próprio espectro, o que ela fez? Ela fez uma transição de carreira. Hoje ela já está terminando a residência, ela estudou para ser anestesista, para ela conseguir superar essa questão da interação social. E, em consequência disso, se sentir menos ansiosa e sair um pouco também das características depressivas que ela passava. Nossa, mas é desafio, né? É desafio. desafiador, é bem desafiador. Sempre a gente fala que as pessoas talvez acreditam que muitas pessoas falam, mas é o autismo, é o autismo, é o autismo. Mas o autismo também tem muitas percas, não é verdade? Tem muitas percas. E são percas que são assim, que mexem na vida pessoal de uma pessoa. Não é verdade, doutora? Porque a maioria, não estou falando todos, mas a maioria é horrível de relacionamento, não gosta de relacionamento, não é verdade? Então ali ele sai na perca, porque às vezes tem uma festinha, tem uma reuniãozinha e eles não sabem subsair. E muito pelo contrário, eles são muito inteligentes, mas na hora de se expressar, eles não conseguem. Então eu acredito que isso é uma grande perca. É perca. É sim, acabam perdendo nessas interações sociais, né? E uma coisa interessante é a adaptação, né, deles e da gente como sociedade. Quando eu comecei a estudar autismo, a gente falava em 156 nascimentos para um nascimento autista. E hoje os números, que infelizmente no Brasil a gente não tem uma consistência muito boa, né, mesmo depois do censo do ano passado, mas a gente ainda vai se baseando aí nos números dos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, a cada 36 nascimentos é registrado um nascimento de pessoa no espectro autista. Então, veja o tanto que cresceu esse número. De 156 para 36 nascimentos nascem um autista. Então, o que eu quero dizer com isso? Que o autismo vai ficar cada vez mais comum mesmo na sociedade. Cada vez mais eles estarão presentes nos cinemas, no restaurante, nos trabalhos, nas escolas, nas universidades. E a gente, como cidadão, como sociedade, a gente precisa se adaptar a essa realidade, né? A gente precisa aceitar, a gente precisa incluir, a gente precisa adaptar e, de repente, até abrir o nosso portfólio também de padrão de comportamento das pessoas, né? A pessoa tem ali um rosto sem expressão, não é porque ela é chata, ela pode estar no espectro. Ela fala ali tão baixinho e timidamente.
É porque é o jeito dela, ela se esforça ao máximo para falar daquele jeitinho ali. Nas profissões, nas empresas, outro dia eu fiz também uma palestra numa empresa, uma grande construtora de Brasília, sobre a adaptação das pessoas do espectro autista no trabalho. Como é que eles podem fazer no ambiente de trabalho para que eles consigam produzir igualmente aos outros, né? Às vezes, a diminuição de uma luz, por exemplo, já pode torná-los mais produtivos. De repente, colocando numa sala mais silenciosa, já os fazem ser mais produtivos. Então, eu acho assim, é uma realidade que a gente precisa se adaptar. Não é uma questão só de solidariedade, não é uma questão de heroísmo, é uma questão de adequação da realidade atual, dos números que são apresentados. A adaptação é necessária, porque se todas as pessoas no espectro, pensa comigo, se tornarem beneficiárias dos planos do governo, por exemplo, elas não vão produzir a própria renda e não vão movimentar essa economia. Mas se essa pessoa é funcional, se essa pessoa trabalha e estuda, ela consegue se prover, né, no futuro. Então, é uma questão de problemática social mesmo, assim. Não é uma preocupação só de nós ativistas, é da sociedade como um todo, que, ao meu ponto de vista, a gente precisa se adaptar. É verdade, mas, doutora, vamos ali voltar ali para o terceiro setor, porque tem muitas pessoas vulneráveis no nosso instituto, Você Nunca Andará Sozinho, e muitas crianças sem laudo, sabe? Muitas crianças sem laudo, porque nós sabemos, né, da realidade do que vivemos, né? Porque uma avaliação não é tão barata. E a maioria dessas pessoas recebe salário mínimo. Então é muito difícil você receber o diagnóstico lá, o pessoal do terceiro setor. E que é uma perca, né? Uma perca muito grande dessas pessoas, não é verdade? Sim, falando em política pública para laudo, realmente ainda se precisa muito. A fila dos postos, eu nem sei onde que faz, eu acho que é no posto de saúde mesmo. No posto de saúde. No posto de saúde que faz o laudo. Alguns poucos ainda fazem a neuroavaliação, mas a fila é de anos, de 2, 3, 4 anos para você conseguir um laudo. Gente, 4 anos na vida de uma criança, é muita coisa, é muito né? tempo. Imagina, 4 anos. A criança tem 2 anos, está precisando de um laudo. Aí ele consegue essa consulta quando ela já vai ter o quê? 6 anos de idade. Olha o tanto de tempo que ele já perdeu ali, né? No desenvolvimento. Então, é um gap, sim, do governo. As políticas públicas precisam, sim, se atentar para essa questão, contratar mais neuropsicólogos, mais profissionais da saúde, para que mais pessoas tenham acesso a esse laudo, para que elas tenham os encaminhamentos corretos, as terapias adequadas. E, inclusive, eu, né, como coordenadora do Movimento do Orgulho Autista do Brasil, aqui no Distrito Federal, uma das nossas lutas é o quê? O centro de referência para as pessoas no espectro autistas no Distrito Federal. O que isso significa? Um local do governo gratuito, onde as pessoas possam ser atendidas, participar das suas terapias, ter os seus laudos, né? Ter ali um psiquiatra em que possa ter esse conhecimento dedicado à pessoa do espectro autista, porque muitas pessoas são diagnosticadas erradas e tomam medicações durante anos, né? Por conta de um diagnóstico errado. Então, nós precisamos para ontem esse centro de referência. Não é um sonho utópico. Em vários estados do Brasil já existem os centros de referência e Brasília, capital do nosso país, né? Mais políticas públicas. Mas, gente, a conversa tá boa demais. Mas tá boa demais. Acompanha nas nossas redes sociais. Porque hoje o nosso programa foi top, mas foi top. Você gostou? Porque eu adorei. Foi com ela, a nossa psicóloga, a nossa neuropsicóloga, que hoje esclareceu várias dúvidas. Muito obrigado, Michele.
Que Prazer venha é mais meu. vezes no nosso Pode Sim da Convide. Inclusão, porque hoje foi muito bom. Foi ou não foi? Foi ótimo, eu adoro, né? É um assunto que eu adoro, né? E você vê que não tem tempo, o tempo vai, sempre tem assunto. E muito obrigado pela sua participação Eu que no Pode agradeço. Sim da Inclusão. Eu que agradeço a iniciativa linda, né? E para me despedir, eu quero deixar aqui o meu agradecimento. E, gente, incluam, se adaptem, né? Porque isso não é um heroísmo, isso é cidadania. É isso aí, porque incluir é validar uma pessoa com deficiência.